Olá, a paz, tudo bem com você? Vamos estudar a palavra de Deus? O nosso tema de hoje é crer e viver a fé, sobre a passagem de Hebreus capítulo 11, do 1 ao 6. Pega sua Bíblia e vem comigo. Bom, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pois pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém. Minha querida, meu querido, iniciamos aqui essa reflexão falando sobre que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, como se Deus é santo, Deus é poderoso, e por isso ele entende a limitação do ser humano. E às vezes, lendo esse texto aqui, pode criar um início de uma frustração, dizendo, como é que eu vou agradar a Deus? Porque Deus é tão santo, tão perfeito, será que as coisas que eu faço entristecem Ele? Pode ser, dependendo do que você faz, dependendo do que eu faço, entristece sim. Mas não é por isso que Ele não ama. E uma coisa que precisa estar bem claro para nós é que por causa de Jesus é que podemos desenvolver a fé em Deus. Que a fé nem sempre é um atributo natural nosso. A fé em Deus. Mas ele pode ser desenvolvido, ele pode ser achado, ele pode ser encontrado, ele pode aumentar. Porque senão, irmãos, a nossa frustração fica pela frustração de nos confrontarmos com a palavra de Deus, ver que ainda não estamos plenamente alinhados e desistimos. Ora, Jesus não morreu na cruz para a gente desistir, mas sim para que possamos triunfar e vencer justamente com Ele. Ele veio, derramou o sangue para assinalar que Ele é o Filho de Deus, que por meio dele as coisas vão acontecer na nossa vida. Por meio dele, mais do que apenas fazer um bom estudo e compreender, por meio dele as coisas não vão ser apenas compreendidas, mas elas vão se tornar reais. A fé é a convicção. Eu estar convicto daquilo que eu não estou vendo, estou certo daquilo que eu estou esperando. É fácil a gente estar convicto de algo que a gente vê, mas esse é o desafio da fé. É desenvolver uma crença naquilo que a gente não vê, que é Deus, que muitas das vezes sentimos, provamos sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua presença, mas vai haver momentos em que não contemplaremos e não o sentiremos de maneira com que a gente passe a acreditar. Todo dia, toda hora, todos os segundos da nossa vida. Então, por isso que enquanto seres humanos, estávamos afastados de Deus. E aí Jesus nos liga ao Pai. E a fé é essa cola, essa cartilagem que nos possibilita nos mover, existir, coexistir, interagir com as pessoas, com o ser humano, com Deus, sem nos apartarmos dessa presença. Isso não quer dizer que não vai haver momentos em que a nossa fé nós não vamos questionar a nossa fé. Quer ver só um exemplo de um homem? João Batista. Quando ele foi preso, sabe o que ele falou para os discípulos? Pediu para os discípulos ir até o mestre Jesus e perguntou: Jesus, tu és aquele que há desvio ou temos que esperar outro?
Ora bolas, minha gente. Quem foi João Batista, aquele que batizou Jesus, que vê o Espírito descer como pomba sobre ele? E agora ele faz uma pergunta dessa? Será que João deu uma vaciladinha na fé? Não na postura, não no coração, mas talvez a sua mente deve ter pensado, poxa, Jesus veio, ele é o Messias, mas ele ainda não derrotou o Império Romano. Será que ele é o Messias? Aí seus discípulos vão até Jesus e Jesus fala assim, olha, diz lá pro João que os cegos os enxergam, os coxos andam. Está sendo pregado o reino de Deus. Mas feliz aquele que não se escandalizar de mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, João, fica esperto, fica ligado. Porque eu sei que você é um homem de fé. Mas talvez a minha manifestação não seja do jeito que você imagina. E João viu Cristo sim como Deus em forma de homem, mas e por causa dos desafios da fé de acreditar numa coisa que de repente, dentre os muitos atributos de Jesus, ele de repente imaginou que Jesus fosse fazer algo que não tinha feito ainda. Então ele pensou, será? E essas coisas às vezes acontecem conosco, como Abraão recebeu a promessa do pai, esperou 25 anos pela promessa e houve um momento em que de repente Abraão não ouvia a voz de Deus, não tinha uma experiência sobrenatural, que talvez ele pensou, será? Abraão também fez isso quando Deus falou para ele de novo, olha, a promessa que eu te fiz, ele falou, mas Senhor, o meu único herdeiro é o meu servo Damasceno Eleazar. Então o próprio Abraão, que foi chamado pai da fé, amigo de Deus, houve um momento em que ele ficou meio assim. Talvez de repente você esteja meio assim, com esses desafios da pandemia, com algumas questões dentro da sua casa. Aí você pensa, meu Deus, será? Não é que você duvida de Deus, mas às vezes já se passou algum tempo que estamos isolados, algum tempo de algum desafio seu pessoal. E aí talvez você tem tanta fé quanto Abraão, você só não é famoso, conhecido. Você tem tanta fé quanto João Batista, porém, as circunstâncias, o dia a dia, fazem com que você pense, será? Pergunto para você, Deus te fez alguma promessa? Mesmo que você sentiu no seu coração? Ela já se cumpriu? A segunda pergunta, é fácil aguardar? Olha, sinceramente, eu acho que aguardar não é fácil. Para mim e para muita gente não é. Não sei para você. Então, como fazer? Porque uma coisa é entender o que é fé, acreditar naquilo que eu não vejo, e outra coisa é eu viver essa fé. Porque ao vivenciar a fé, eu sou desafiada. Não quer dizer que o céu vai cair sobre a minha cabeça, o telhado vai cair. Mas no nosso dia a dia, na espera, ou no trabalho, ou nos desafios, a nossa fé, ela é desafiada. E eu creio que Deus permite esses desafios para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer. Mas falei, mas eu já estou fortalecida, já estava bem, feliz, e me acontece isso. Talvez eu e você não entendamos agora, com certeza não. Mas no futuro, a luz de Deus há de brilhar sobre as nossas mentes e nós vamos compreender algumas coisas que estamos vivenciando hoje, nesse momento, neste dia. A palavra de Deus aqui vai nos dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes é mais fácil agradar a Deus do que ao ser humano. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos falhos. E muitas das vezes eu e você não conseguimos perceber a motivação do coração do outro. Às vezes a motivação é negativa naquilo que ele quer fazer, mas às vezes o que ele faz deu errado. O projeto deu errado, o plano deu errado, a construção caiu. Mas na verdade, no fundo, o que ele queria era acertar. E às vezes nós, por causa do nosso coração, das nossas limitações, não é nem porque a gente quer malhar a pessoa, não. Mas não temos, às vezes, a capacidade, a sensibilidade de perceber que às vezes a pessoa fez até aquilo com boa vontade.
De repente hoje você está vivendo isso. Aconteceu algo, você fez algo, aquilo deu errado, e as pessoas acharam que você estava de má vontade, que você não foi cuidadoso o suficiente. E aí não viram a motivação daquilo que você fez. Às vezes o negócio até saiu, mas não ficou tão bom quanto você mesmo queria. E outros vão dizer assim, ah lá, não, a má vontade existe, vou falar a verdade, né? Mas às vezes circunstâncias que fugiram ao seu controle darão a noção, uma ideia de que você não fez aquilo de coração. E aí, Deus é maior do que o nosso coração, como diz o apóstolo Paulo. E aí temos paz com Deus, porque Deus não vai olhar a nossa falha e dizer incompetente. E Ele fortalece e renova os nossos corações. E o Senhor também é aquele que nos ensina, com sua bondade, a aprendermos, a buscarmos a Ele para ponderarmos as coisas. Porque às vezes, em nossas avaliações, nós somos um pouco cruéis com alguns e algumas. E o Senhor é que Ele quer iluminar a nossa mente. Não é para a gente virar adivinhos e adivinhas, e nem todo momento nós vamos conseguir captar a essência das coisas, não. Mas nós podemos crescer nesse sentido, de procurar perceber e entender que muitas das vezes as pessoas fazem as coisas, sim, de má vontade, mas outras vezes não, de boa vontade, mas são incompreendidos. E para isso, para que nós possamos alcançar esse equilíbrio de Deus, que Ele não vê as coisas só exteriormente, mas interiormente, e o Espírito de Deus que está em nós testifica com o nosso espírito e nos ensina todas as coisas, para isso nós precisamos de uma palavra chamada empatia. Vocês ouviram o estudo dos jovens? Ontem, o debate, a live? Pois é, falaram sobre empatia. E é por meio da empatia que nós somos mais solidários ao próximo. Não apenas solidário àquele que vai estender a mão, sim, maravilha, mas aquele que também vai estender a mão, não apenas para puxar para perto, mas estender a mão para tocar no coração e ser empático e dizer, não, eu sei, você não deu certo, mas eu sei que o que você queria era acertar. E é por meio da virtude do Espírito que nos proporciona empatia. Já assistiu a live? Ainda não? Vai lá, corre lá, assiste a live no Facebook da igreja, e que os nossos jovens vão trabalhar, e os juvenis, né, vão trabalhar a questão da empatia. E nós somos limitados em tudo, e sempre precisamos desenvolver em nós a empatia e também a própria fé, não é? Ter fé é muito diferente de ser radical. A fé não está ligada ao radicalismo, que tem que ser 8 ou 80. Sim, de certa forma a palavra de Deus algumas coisas deixa bem claro, ou é ou não é. Mas essa mesma palavra que diz que é e diz que não é a palavra que diz também, olha, Sheila, você está no caminho errado, vem aqui que eu te ajudo a chegar nesse caminho. E a fé também tem esse sentido. A fé não é só um negócio, eu não tenho, estou condenada. Eu tenho, eu sou privilegiado. Não, ninguém tinha nada. A Bíblia fala que nós já estávamos condenados pelo pecado inicialmente do início da criação, mesmo que não tenhamos pecado como Adão pecou, mas toda a criação pecou e todos nós carecemos da glória de Deus. E essa glória de Deus não vem só para nos trazer ao mover espiritual, mas para desenvolvermos esse sentimento chamado fé. Às vezes temos fé em nós mesmos e acreditamos tanto no nosso potencial, e é um tipo de fé. Às vezes as pessoas têm fé em outros seres, em outras divindades, é um tipo de fé. Só que muitas das vezes a fé que as pessoas têm não levam elas para o verdadeiro caminho. E qual é o verdadeiro caminho? É Deus. Sabe por quê? Porque dele viemos e para ele voltaremos. Por mais que às vezes o ser humano opte por não querer servir a Deus, não querer servir, vou diminuir, se aproximar de Deus,
porque o serviço é uma consequência da aproximação, Deus não nos quer para nos servir, para a gente servir, para a gente ser empregado dele, porque a gente tem que estar no ministério, não. Deus nos quer para se aproximar de nós e nos livrar da condenação eterna, desenvolver conosco essa amizade. Mas essa amizade também vai ter que partir da fé, de acreditar. Primeira coisa, como vamos acreditar em quem nós não conhecemos? Então, um dos primeiros passos para crer, e a fé não é uma coisa, é uma coisa que pode ser desenvolvida. Apóstolo Paulo diz: desenvolver a vossa fé com tremor e temor. De repente, hoje você fala assim: mas a minha fé tá isso, tá aquilo, eu já não sou aquela pessoa. Meu caro, minha cara, eu vim aqui para dizer para você que a sua fé e a minha fé pode ser desenvolvida. Nós podemos ser elevados a um outro estágio na nossa vida espiritual. Porque muitas coisas, não é porque eu tenho um curso, um diploma, que isso me dá fé. Não, a fé eu tenho com relacionamento com o Criador. A fé eu não tenho pelo tempo de igreja, mas é pelo meu relacionamento. Eu falando com ele e ele falando comigo. Não é assim que a gente gosta de uma pessoa e aumenta o sentido do relacionamento, que é o namorado, a namorada, o amigo ou amiga? A gente só passa a fortalecer o relacionamento porque a gente sente que aquela pessoa se identifica com a gente e que a gente automaticamente vai passar o quê? A confiar naquela pessoa. Por meio do quê? Do conhecimento. Fica muito difícil crer em Deus e viver na fé se nós não estamos, eu, Sheila, Luísa de Paiva e você, não estamos desenvolvendo a nossa fé e o nosso conhecimento. Não tem pastor nenhum, o melhor dos homens, não pode nos levar. Pode nos abençoar, nos edificar, colaborar. Mas chega um ponto que para que a gente desenvolva a nossa fé, é uma coisa que é entre nós e Deus. Você espera algo de Deus? Você tem uma promessa? Você sente que ela está demorando? Muitas das vezes que o Senhor falou em fé ao seu coração, assim como falou a Abraão, muitas das vezes a demora é porque falta em nós preparo para administrar aquilo que queremos ou que o Senhor nos prometeu. Às vezes não recebemos porque nós não estamos nos posicionando como Deus quer no nosso relacionamento com Ele. E às vezes não recebemos aquilo que pela fé, como Deus prometeu a Abraão, não aconteceu, porque aquilo que Deus vai nos dar vai ser usado por um tempo específico. Sim. De repente a promessa de Deus é o emprego, mas talvez Deus esteja preparando um lugar para plantar você. E você não apenas vai colher o fruto do seu trabalho, recebendo financeiramente, mas você também vai dar espiritualmente para pessoas que estão ali. Talvez Deus está preparando para você, né? Você talvez desempregada hoje, talvez Deus está preparando você não apenas para receber um salário, mas preparando pessoas para receber você e você ser uma bênção na vida dessas pessoas. Eu ser uma bênção? Sim. O verso 2 fala que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Gente, esse barato de permanecer firme, confiante no Senhor e de dar bom testemunho, isso é só pela fé em Deus. E Deus não está esperando de nós uma grande fé, você sabia? Não. Sabe por quê? Porque a fé é dele, vem dele. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Ele não espera que a gente dê isso para ele, porque ele sabe que, ele olha para nós e fala, olha, eu é que vou produzir isso em você. O que falta para nós, às vezes, é que nós não damos condições ideais para que Deus possa desenvolver isso. Talvez, quem sabe. As nossas escolhas hoje estão dificultando o crescimento da nossa fé. Se eu te dou um caroço, uma semente de feijão e para você, e digo, eu quero que você traga outros feijões para mim. Se você pegar aquele caroço de feijão e guardar no seu armário,
Depois de um tempo você vai me trazer outros feijões? Não. Sabe o que vai ser o resultado? Um feijão seco, velho, um estado pior do que eu dei antes. Porque uma planta precisa de terra, de luz solar e de água. Se eu não coloco essa planta dentro dessas condições, e como ela precisa de água, eu não posso só esperar chuva. Eu tenho que regar aquela planta para que ela possa se desenvolver, se fortalecer em alguns casos. Eu preciso até colocar um adubozinho, umas casquinhas lá de batata, de cenoura, para ajudar na fertilização daquela planta. Aí sim, você vai me trazer o resultado daquela semente, que são outras sementes de feijão. A fé, que aceitamos a Jesus Cristo, passamos pelo batismo, recebemos a virtude do Espírito, recebemos uma semente de Deus, que é a fé, e Deus fala, olha, toma que está na sua mão. Agora você tem que desenvolver, porque o poder para o crescimento da planta não somos nós que damos. É um poder que a planta recebe da própria criação, do próprio Deus que criou aquela semente, diz cresça. Mas ela só vai crescer se ela tiver as condições ideais. Talvez, meus irmãos, nós estamos nos escondendo da presença de Deus, ou negligenciando a presença de Deus na nossa vida. E isso vai dificultar o crescimento da nossa fé. Abraão só aguentou esperar aqueles 25 anos, não estou dizendo que você vai esperar 25 anos, mas ele só aguentou aqueles 25 anos porque ele cultivou a semente que Deus deu para ele, que foi a palavra. Que ele teria que sair peregrinando e que ele teria esse filho. E aí se cumpriu. Porque Abraão procurou. E quando Deus viu que de repente a fé de Abraão se esvaneceu, Deus se levantou para falar com ele, renová-lo e animá-lo. Pois é, irmãos, por mais que a gente busque as condições ideais para desenvolver a nossa fé, nós ainda assim vamos precisar da mão de Deus nos levantando e se estendendo para nós, porque Ele é o maior interessado que você tenha fé e viva a fé. Não apenas eu que sou coordenadora da escola dominical, quer que você tenha fé. Não é o pastor que quer que você tenha fé. Deus é que quer que você e eu desenvolvamos a fé, entendamos o que é e pratiquemos esta fé. Neste momento de estudo bíblico, eu ouso dizer, como eu falei, que Deus não espera que tenhamos, porque é algo que Ele nos deu, mas Ele espera que a gente desenvolva essa fé. Ali no capítulo 9 de Marcos, versículo 14 ao 27, conta uma história. Conta uma história de um pai que levou um filho que tinha um endemoniado, o demônio jogava o garoto no fogo e na água. Imagina o sofrimento. Imagina só, liga lá agora. Não, agora não, dá uma pausa no vídeo. Liga lá o fogão. Não posso falar isso pra criança, é jovem, né? Ou pega um palito de fósforo, encosta no teu braço. O que vai acontecer? Não, você não vai fazer isso, você não é doido. Porque vai doer, vai machucar. Imagina alguém que tem um espírito maligno sobre ela, e onde vê uma fogueira, joga ele em cima da fogueira e depois joga na água, até para tentar afogar. Imagina o sofrimento desse rapaz. Não sabemos se tinha 17, 12, 15, se era uma criança, um pré-adolescente, ou quase um jovem, 18 anos, ou um jovem. Imagine o sofrimento desse cara. E aí o pai dele leva ele até Jesus. E aí Jesus fala com as pessoas, né? Porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus fala uma coisa para os discípulos, para o povo: olha, vocês precisam ter mais fé. E esse demônio só vai sair com jejum. E aí, em uma situação lá, Jesus pergunta para o pai do menino se ele cria. Só que o pai do garoto é confrontado com a pergunta de Jesus e reconhece e fala: Jesus, me perdoa, eu não acredito, ajuda-me na falta de fé. E aí Jesus faz, sabe por quê? Porque Jesus viu que se não fosse por ele, aquele homem não podia alcançar. Deus tem empatia, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão.
de mim e de você. E através da compaixão, da misericórdia de Jesus, eu sou curada, eu sou liberta da minha falta de compaixão, da minha falta de empatia, e eu vejo o poder de Deus, da fé agindo em mim, não para ver coisas apenas extraordinárias, mas para ter um pouco de Jesus dentro do meu coração. Jesus fala, vocês não têm fé, mas Ele faz porque Ele é bom. Talvez agora você esteja se questionando, dizendo, eu não tenho fé suficiente. E eu queria ter para alcançar outras coisas em Deus, para alcançar as coisas que Ele me prometeu, para viver uma vida mais crente. Então vamos encerrar? Romanos 10:17. Essa é a chave dos nossos problemas, dos meus e dos seus. Esta palavra hoje está cortando para mim também. Não é só para você, eu falo para mim. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Irmãos, irmãs, queridos, a nossa fé vai se desenvolver quando nós temos um tempo com Deus de leitura da palavra e de oração. É uma coisa tão simples quanto pegar uma planta, botar a terra, botar no sol e botar água. Mas às vezes, quando nós não estamos comprometidos com o processo de desenvolvimento da planta, a gente esquece de fazer isso, a gente joga a planta lá de lado e ela acaba morrendo. Uma fé pode ser viva em Deus, mas uma fé também pode morrer se ela não for acompanhada desse cultivo, desse cuidado. Mas Deus vai estar sempre insistindo conosco para o retorno. Não porque Deus precisa de nós, mas o que a gente não percebe é que nós é que precisamos dele. E muito. Então, o Senhor tem um tempo para nós ainda nessa terra, que não sabemos quando vai se findar. E neste tempo, seremos elevados às moradas celestiais. Esse não só o tempo para a gente ser amigo de Deus, mas o tempo é o tempo oportuno para alçarmos a salvação. Então, eu falo para mim e falo para você nesta manhã. Precisamos crer mais? Precisamos ter atitudes fortalecidas pelo poder de Deus? Precisamos dar esse fruto? O que precisamos fazer? Tão somente meditar na palavra do Senhor, orar, conversarmos com Deus. E para isso, a igreja é um espaço que colabora para esse crescimento. O tempo que passamos na escola dominical, na célula, o tempo que passamos no reunião de oração, na consagração, tudo isso vai nos ajudar a chegarmos a esse estágio. E não é suficiente apenas estarmos congregando em casa, mas precisamos congregar enquanto igreja, porque, irmãos, este é o mistério da frutificação da fé. Circunstâncias também serão utilizadas, em que alguns momentos vamos nos sentir felizes porque colocamos a nossa fé em ação, em alguns momentos talvez frustrados, porque de repente nos faltou fé, mas o nosso Pai sempre é como nos acompanhando, nos ensinando, vindo a motivação do nosso coração de caminhar, e sempre pela sua graça e misericórdia operando os seus sinais e os seus milagres. Então, novamente quero repetir, a fé vem pela pregação, ou alguns textos falam pelo ouvir, pelo atentar, pela palavra de Deus. E a fé não é só um sentimento, aquela alegria que me faz chorar e me alegrar no louvor e depois da pregação. A fé não é isso. A fé é uma decisão, a fé é um pensamento, é uma convicção que nem sempre faz o meu coração bater, mas me faz eu me posicionar, faz eu me mover, faz eu agir e às vezes ser corajoso mesmo, por causa de quê? Da fé, não imprudente, mas corajoso por causa da fé. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos enche de graça e nós possamos beber, eu e você, eu preciso beber mais dessa palavra, porque, irmãos, por meio disso, nós vamos aguentar essa parada dura aí, que é esse mundo. Ok? Um beijo, um abraço para vocês. Semana que vem com a Jéssica, vamos participar, vamos assistir os estudos do Apocalipse. Já temos 2 edições do estudo para você poder conferir. E se você assistir todos os estudos do Apocalipse, e se você assistir os estudos dos jovens, esse da semana
passada e da semana que vem também, você vai ganhar uma lembrancinha da escola dominical. Não é bombom, não é caneta, não é chocolate. E não é caneca. Não é nada disso, mas vou te falar, hein? Você nunca mais vai esquecer a lembrancinha. Mas eu preciso que você coloque o seu nome aqui e nos outros estudos para me saber que você esteve lá. E aí, quando retornarmos às nossas atividades, você receberá o seu brinde. Um abraço, vamos orar rapidinho? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço a tua graça sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ter mais coragem de cultivar essa semente chamada fé. Regarmos a fé, Pai, com a palavra, com a oração, com a adoração. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor é o maior interessado em desenvolver a nossa fé, para que nós possamos nos aproximar de Ti, nos fortalecer em Ti e darmos um bom exemplo, Senhor. Não porque nós temos uma obrigação, mas porque o Teu Espírito nos regenera e nos move. Em nome de Jesus, amém. Abraço, fique na paz.